Parou? Por favor, vai. Boa tarde, galera. Estamos começando mais uma Realidade Sem Censura, hoje com a participação muito especiais dos nossos convidados. Eu vou deixar que eles se apresentem. Oi, boa tarde, ouvintes. Eu sou o Bruno, estudante de jornalismo da PUC São Paulo, militante do Coletivo Rua, onde nós temos um setorial de negros e negras, e que é o tema do programa de hoje, que a gente vai conversar um pouco. Presente. Pode se apresentar. Boa tarde, meu nome é Betina, eu sou estudante da PUC de Direito, sou militante do Rua e faço parte do setorial de negros e negras. Se apresente, Lucas. Oxi, tá esperando o quê? Eu sou o Lucas, eu já vim na outra Bem semanas conheci aí. aqui. Eu já tô meio da casa aí, sou militante do Rua também. Acho que eu faço parte do Realidade Sem Censura também, com muito orgulho. E sou estudante de História também. Trabalho com vídeo também na vida aí. É isso aí. Vai, Grazi. Bom, então, como a gente vai falar de cotas raciais, eu vou dar uma lida na definição e aí a gente vai começar a entrevista. Pode ser? As cotas raciais são as reservas de vagas em instituições públicas ou privadas para grupos específicos classificados por raça ou etnia, na maioria das vezes negros e indígenas. Bom, como a gente sabe, as cotas raciais, elas têm muita gente que apoia e tem muita gente que assim, acha que é um tipo de... é outro tipo de preconceito, né? Então, na sua opinião, ela é uma forma de combater ou ela é uma forma de inclusão? Ou de combater ou uma forma de preconceito? Muito se diz que as cotas raciais são uma forma de você colocar um negro como inferior, né? Ou colocar o tom da pele como algo mais importante do que a sua capacidade intelectual, acadêmica, etc. Quando, na verdade, nós partimos do debate de que quem colocou o tom da pele como algo relevante a se diferenciar as pessoas a priori foram os brancos quando escravizaram os negros. Sim. No Brasil, nos Estados Unidos e em outros países. Então, quando a gente observa hoje o número de negros nas universidades, o número de negros em cargos políticos, em outros cargos relevantes, não há como se negar que o período de escravidão e o preconceito que ainda persiste são parte integrante do que é a motivação disso, a causa real do porquê o número de negros é baixo nas universidades, nos cargos políticos, entre outras coisas. Então, eu acho que as cotas, elas são uma forma de incluir os negros na universidade e os indígenas também, a partir da realidade concreta que a gente vive. A gente só observar nas universidades onde a gente estuda, na PUC, na USP, por exemplo, os negros que estão presentes nessas universidades, em sua grande maioria, são funcionários de limpeza, de segurança, enquanto os estudantes, em sua maioria, são brancos. Então, a partir dessa realidade que a gente pauta as cotas. E por ser cotista, você já sofreu algum tipo de preconceito? Não. Na PUC, em específico, não. Mas eu acho que o curso de jornalismo na PUC, os estudantes, professores, acho que contribuem para isso, para que o preconceito não exista no cotidiano nosso dentro do curso, assim. Mas eu já ouvi relatos de estudantes de outros cursos, na PUC mesmo, que já sofreram por serem cotistas ou simplesmente por serem negros. Uhum. Sim. Então, você estava falando, eu vou dar minha opinião também. Eu também acho que as cotas, elas são um sistema de inclusão, porque assim, até porque a minha síntese da escola fala sobre isso, sobre a eugenia como forma de racismo, que é uma coisa mais histórica, né? Mas que está presente. E assim, eu fiz a pesquisa e eu achei dados sobre as cotas raciais. E mesmo sendo uma lei, assim, que é de inclusão, eu vi a porcentagem de negros com as cotas raciais que entram nas universidades. E, assim, 1% são negros que entram. Tipo assim, mesmo com a lei, ainda não inclui. Porque, assim, na história,
deixou de ter escravidão, por exemplo. Só que o negro ele não foi incluído na sociedade. Entende? Ele não foi incluído. Ele só acabou com a escravidão, mas ele não cuidou de incluir o negro, entendeu? Eu até li um texto que foi até em relação ao xingamento de macaco. E nesse texto, ele falava que isso vem de uma coisa da biologia, de antes, que eles comparavam, que dizia que o negro parecia muito com o macaco e tal. E aí depois foi provado que não. Só que, ao mesmo tempo que foi provado, eles também não falaram assim. Portanto, já que foi provado que não tem ligação o macaco com o negro, então não pode chamar. Eles simplesmente provaram e pronto. É como a escravidão. Você tira a escravidão, mas você não inclui a pessoa, entendeu? Na sociedade. E a única lei que tem, especificamente para negros, e mesmo assim ela não inclui totalmente, entendeu? Pois é. Vocês têm alguma coisa? Bruno falou Gente. Deixa eu falar também. Se você quiser falar, se você tiver alguma coisa... Então, gente, a gente está falando tanto de cotas que acho que talvez os nossos ouvintes não saibam bem o que é isso. Então, assim, eu queria saber o que de fato são as cotas raciais. Então, as cotas raciais conformam uma política que é algo que a gente chama de ação afirmativa, ou seja, pela afirmação do que foi o processo histórico brasileiro, a escravidão, ela afirma que existe a necessidade de garantir um percentual de vagas nas universidades para negros e indígenas, pelo que eu coloquei antes, por eles não terem fácil acesso. Por que não existe acesso de negros e indígenas na universidade? Hoje, eu enxergo, pelo menos, que se dá pelo fato da educação precarizada, a educação pública, que é a qual a grande maioria dos negros e negras tem acesso, por ela não ter qualidade e por o vestibular nas universidades ser usado como uma forma mesmo de filtrar quem vai entrar na universidade. Ou seja, se você não teve uma educação minimamente de qualidade, se você não teve acesso aos melhores cursinhos, etc. e tal, você não vai ter acesso às melhores universidades. Isso a gente sabe que a grande maioria dos negros e negras, principalmente pelo fato da escravidão, pelas questões históricas, pelo ônus histórico provocado por isso, não conseguem ter acesso. Então, as cotas surgem como uma ação afirmativa nesse sentido. Então, ontem a gente estava discutindo sobre isso, né? Sobre quais perguntas faríamos e tal. Aí a Mônica colocou em questão, assim, sobre as cotas raciais, de qualquer jeito, está deixando o negro ser diferente. Porque, pelo fato dele ser cotista e só o negro ganhar e tal. O que você acha disso? É só o negro não, né? No caso dos negros e os indígenas. Assim como, da mesma forma, só os negros foram escravizados. Isso que eu Essa falo. diferenciação, Nossa, eu pensei na mesma essa diferenciação, a raiz dessa diferenciação parte daí. É por isso que a gente sempre resgata, sempre faz resgate histórico quando a gente faz esse debate, porque não dá pra gente fingir que não existiram 400 anos de escravidão em nosso país. E assim como já aconteceu nos Estados Unidos e em outros países, só passou a haver um princípio de inclusão nos setores da política, nas universidades, a partir dessas ações afirmativas, o que o Brasil, mais uma vez, atrasou em fazer, demorou para fazer. Então, eu acho que essa diferenciação não parte da gente que luta por cotas, né? Parte da escravidão, do preconceito e de outros fatores históricos. Eu tenho uma coisa pra falar. Você quer falar? Então, eu queria falar uma coisa. Porque, assim, em relação a que eles filtram muito quem vai entrar na faculdade. E eu acho muito certo ter as cotas raciais, porque, assim, a gente viu numa aula, né, na escola, mostrando que não é uma coincidência, assim, onde tem mais pessoas negras, é onde tem menos estudo, onde tem menos, assim, educação boa, onde tem mais pobreza. Isso não é uma coincidência, entendeu? E assim, o mais triste, assim, por exemplo, na minha pesquisa que eu vi, foi alguns textos que eu li e eles tentam trazer algumas coisas que até já passaram, assim, eles tentam trazer para tentar acabar.
eu li um texto que muitos estudiosos, coisas... muitos estudiosos traziam o mito da democracia racial para acabar com as cotas raciais, dizendo que a gente vive numa harmonia racial. Eu queria muito saber, não só de você, mas todo mundo aqui, assim, né, o que acha disso? Porque como a gente vive assim, ele é negro, o Lucas é branco, do olho verde. Ela é amarela, do olho verde. Entendeu? Eu sou negro. Entendeu? Então, assim, a gente tá numa harmonia aqui, mas lá fora, em questão dessa coisa de oportunidades, de tudo isso, não é bem assim, entendeu? E principalmente pra mulher, né? Principalmente pra mulher. Se for mulher e negra, então... E pobre. E pobre. Não, essa é uma das grandes falácias quando a gente debate esse tema, assim, dizer que nós todos temos direitos iguais, a Constituição garante que negros e brancos tenham acesso aos direitos fundamentais, etc. e tal, quando o que a gente vê, na realidade, mesmo que não seja num debate sobre quem tem acúmulo, sobre racismo, etc. e tal, mas, sei lá, na TV, no jornal, vendo as notícias, a gente percebe o racismo institucional, porque para muita gente o racismo é só quando você chama alguém de preto, cabelo duro, não sei o quê, e você acaba não percebendo a partir dos números, por exemplo, dos detentos no Brasil, dos encarcerados, o percentual de negros é muito grande, principalmente quando se trata de encarcerados por tráfico de drogas, diversas outras políticas institucionais, políticas do governo mesmo que na sua própria aplicação demonstram o racismo que existe na sociedade, assim. Então, eu acho que a democracia racial, essa igualdade, essa harmonia, de fato, nunca existiu, seja antes ou depois da escravidão. Eu tinha comentado com as meninas quando... É porque eu não assisto televisão, né? E quando eu assisto... Eu vi uns 2 comerciais e nesses 2 comerciais só aparece gente branca. Quando aparecem negros, são pobres. Tipo, jogador de futebol. Ou eles são pobres, e tal. ou pagodeiro. É sempre Sempre assim. Ou era empregado. Empregada doméstica, Aham. de fato. Isso me revolta, né? Isso revolta bastante. Música, Música, lógico. claro, né?